Gostaria, antes de trazer um pouco por esses dias, ler com os irmãos algo que o Espírito Santo de Deus escreveu na tábua do meu coração. Está no Salmo de número 37, no seu versículo 5. Salmo de número 37, no seu versículo 5. É um texto muito conhecido da igreja, muito conhecido do povo de Deus. E esse texto diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Meus queridos irmãos, primeiro, eu quero dizer, olhando nos olhos dos irmãos, eu senti muita saudade da igreja. Nós vivemos um ano estranho, atípico e diferente de todos os anos que nós vivemos na presença do Senhor. Desde o mês de março, nós vemos limitadas as nossas possibilidades de reunião, até mesmo por uma precaução sanitária. E respeitamos. Mas eu senti muita falta dos irmãos. Licença, e é chegando na minha igreja, na igreja onde eu nasci, onde eu tenho raízes, eu pedi licença hoje pela manhã e disse ao pastor: eu tenho que parar com isso, aqui é a minha casa, eu tenho que me sentir em casa, e quando nós estamos em casa, nós não pedimos licença para entrar em nossa casa. Segundo, eu louvo muito a Deus pela igreja no seu conjunto. A música que os irmãos acabaram de louvar era uma música que eu louvava quando eu saía da medicina e me dirigia à casa do meu irmão para dormir, quando Isabela esteve internada na UTI. E eu andava pelas ruas do bairro de Uarama em silêncio e em espírito cantando: hoje o meu milagre vai chegar. E o que eu pedia naquele instante era simplesmente que Isabela fosse restabelecida, com tenra idade, apenas alguns dias de vida, e eu louvava em silêncio, eu louvava em espírito assim, pedindo a Deus a restituição de Isabel. E eu encerro aqui dizendo, meus queridos irmãos, muito obrigado. Os desafios foram muitos, não foram imensos, mas foram muitos. E o Espírito Santo de Deus sempre me manteve em paz, à exceção das 5h20, quando houve ali um degrau de ansiedade, mas eu logo retornei ao meu momento de paz e mantive-me confiante naquilo que o Senhor queria para mim. E o que Ele queria ou o que Ele não queria, eu estaria em paz. E digo a vocês, o Paciguara tem um grande desafio. E esse desafio não são os seus problemas. O grande desafio do nosso município consiste na politização de nosso povo. Há uma grande diferença entre uma campanha para prefeito e uma campanha para vereador. A campanha que eu fiz para vereador foi uma campanha digital. E a campanha que fiz para prefeito foi uma campanha de presença. E nós, enquanto formadores de opinião, enquanto pessoas que refletem sobre os problemas com os quais nós convivemos na nossa sociedade, no nosso estado, no nosso país, precisamos politizar o povo. Nós precisamos aprender a escolher pessoas que estão preocupadas com a prestação de serviços de forma excelente. Nós precisamos não focar nisso. Muitas pessoas, e isso eu descobri só enquanto candidato, estão preocupadas na solução do seu problema imediato. Elas não se preocupam se a pessoa que elegerá é trabalhador, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que quer o bem da sua cidade.
E contra isso nós devemos lutar. Todos nós, formadores de opinião. Nós não podemos achar normal que pessoas venham ao voto. Nós não podemos achar normal que pessoas comprem voto. Nós não podemos achar normal que pessoas votem porque tiveram ali a oferta de um emprego. Nós precisamos politizar o nosso povo e levá-lo a entender que muito mais do que a resolução do seu problema imediato é a eleição de gestores comprometidos com a coisa pública, com o desenvolvimento dos locais em que esses gestores estão, porque tudo isso leva à promoção de emprego e ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento econômico e humano da nossa cidade e de qualquer outra cidade. Por isso eu conto com os irmãos. Vamos sim questionar, vamos sim debater, vamos sim falar sobre política, porque aqueles que não falam, muito facilmente trocam o seu voto por dinheiro, por cimento, por qualquer outra coisa. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Pastor Paulo, muito obrigado pela oportunidade. E eu louvo e agradeço a Deus. Da mesma forma, pastor, com que Deus me colocou como vereador, hoje Deus me levanta para trabalhar por todos vocês, por toda a nossa cidade. E vocês verão isso. Eu peço a Deus que Deus me dê força para que eu dê muito orgulho à primeira Igreja Batista de Tupaciguara, ao povo de Tupaciguara. Obrigado, pastor. Obrigado, irmão Ivo. Deus abençoe. Estevão, a Isabela, estou sentindo falta de vocês aos sábados, né? Sentindo falta de vocês, tá bom? Tá bom. Queridos, no mês de novembro, aos domingos pela manhã e às quarta-feira, eu falei sobre a personagem H, mas também envolvendo Abrão e Sarai, depois Abraão e Sara. Né? Aos domingos à noite, do mês de novembro, venho falando sobre adoração. E falar sobre adoração, eu quero falar hoje que o nosso modelo de adoração é também é o céu. Nosso modelo de adoração é o céu. Eu vou falar isso com você, e aí você pode até achar assim, isso que ele falou não tem nada a ver com adoração. Mas vamos prosseguir. Gênesis capítulo 1, versículo 26, é o texto da mensagem de hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus determinou: façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Deus, Pai amado, Pai querido, em cuja presença eu me coloco diante do Senhor, com perdão dos meus pecados, para te agradecer, ó Deus, por esta palavra, e suplicar ao Senhor que não fale eu a tua igreja, mas que o teu Espírito Santo, pela instrumentalidade do teu servo que fala contigo, esteja falando a tua igreja nesta noite. Assim eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto diz para mim e para você que Deus nos criou com o objetivo de sermos a imagem e semelhança dele. E um dos caminhos para chegar a tal resultado, principalmente no que diz respeito à semelhança de Deus, é a adoração. Amém. Nós nos tornamos parecidos, semelhantes com quem nós adoramos. Isso é bíblico, que nós nos tornamos parecidos ou semelhantes com
isso é bíblico. A adoração, ela tem o poder de nos tornar adoradores, parecidos com Deus, semelhantes àquele que é adorado, que é o nosso Deus. O salmista, no Salmo 115, do versículo 1 até o versículo 9, vai nos dizer: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que questionam as nações? Onde está o seu Deus? Nosso Deus está nos céus. Tudo que deseja, Ele tem o poder de realizar. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos humanas. Tem boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não ouvem. Não conseguem ouvir. Tem nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam. Seus pés não caminham. Som nenhum emite a sua garganta. Sejam como eles, quem os fabrica e todos os que neles depositam sua confiança. Confia no Senhor, ó Israel, e Ele, o seu auxílio e o seu escudo. Confia no Senhor. Aqui o texto mostra que os deuses das outras nações, dos outros povos que não adoram a Deus, tornam-se semelhantes aos ídolos e eles prestam culto. Só eu que estou falando, é a Bíblia. Está na minha Bíblia, está na Bíblia do Papa Francisco, está na Bíblia de qualquer bispo, de qualquer padre, em qualquer Bíblia, está na Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Semana passada nós falamos que Deus está em busca de uma geração diferente. Deus não está em busca de religioso. Deus não está em busca de adoradores formalistas, legalistas. Deus está em busca de uma geração diferente. Geração essa que Deus está procurando pessoas que se pareçam com Ele. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que depositam nele a sua total confiança. Nós aprendemos isso hoje aqui com H. Queridos, segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9, vai dizer assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com eles. Eu não posso ver o coração dos irmãos, mas Deus pode e vê. Deus vê tudo que os irmãos estão passando pelo coração dos irmãos nesse momento. Deus sabe o que está passando na cabeça dos irmãos nesse momento, que tipo de pensamento. Eu não sei, mas Deus sabe. Amém. Com certeza Deus sabe. Por quê? Porque Ele é onisciente, e como onisciente, Ele sabe. E o texto aqui de 2 Crônica diz que Deus torna-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com Deus. Qual é a diferença entre o adorador verdadeiro e o religioso e outros tipos de adoradores? Por exemplo, vocês já viram falar do crente astronauta? Não? É aquele que vem para a igreja e fica no mundo da lua. Não presta atenção ao louvor, não
Mas eu te garanto uma coisa: o pensamento dele, o coração dele, não está na adoração a Deus, está em outro lugar. Esse é o crente astronauta. E aí, ele sai pior do que chegou.